A primeira cidade humana em Marte não é mais uma fantasia de ficção científica. Ela é um projeto de engenharia ativo, com arquitetos e astrofísicos definindo cada metro quadrado de seu layout inicial. O foco da exploração mudou radicalmente. Não se trata mais de pousar, mas sim de permanecer. A fundação desta metrópole interplanetária, que chamamos de Ares Prime, está sendo desenhada para superar as 3 barreiras intransponíveis do planeta vermelho: a radiação cósmica, a pressão atmosférica quase nula e a escassez de recursos líquidos superficiais. Os planejadores concordam que a solução mais segura e eficiente não é o domo de vidro brilhante, mas sim a robustez subterrânea. Ares Prime será, em grande parte, uma cidade escavada, protegida por metros de regolito, a poeira marciana rica em minerais. Esta camada de solo serve como um escudo natural contra os raios cósmicos galácticos e as partículas solares, garantindo que os primeiros colonos vivam em níveis de radiação comparáveis aos da Terra. O desenho arquitetônico inicial privilegia a impressão 3D em larga escala. Veículos robóticos autônomos, que serão enviados nas primeiras missões de carga, utilizarão o próprio regolito marciano misturado com polímeros transportados da Terra para construir estruturas pressurizadas. Estas estruturas, chamadas de habitats modulares, serão interconectadas por túneis selados, criando um ecossistema fechado e pressurizado, onde a atmosfera interna simula o ar que respiramos. Cada módulo planejado é uma célula de vida autossuficiente, projetada para suportar falhas em cascata, garantindo que a perda de um componente não signifique a perda da colônia inteira. A questão da energia é o pilar central do planejamento. Uma cidade, mesmo que pequena, exige uma fonte de energia massiva e constante, que não pode depender unicamente da luz solar, frequentemente bloqueada pelas tempestades de poeira globais. Por isso, os planos de Ares Prime incluem a implementação de pequenos reatores de fissão nuclear. Estes reatores compactos, projetados para serem transportados e montados remotamente, garantem o calor e a eletricidade necessários não apenas para a iluminação e manutenção da pressão, mas, crucialmente, para o processo que transformará o gelo subsuperficial nas reservas vitais de água potável e oxigênio respirável. A engenharia da primeira cidade marciana é, antes de tudo, a engenharia da sobrevivência autônoma, onde cada recurso é reciclado e cada watt de energia é otimizado. A transição da dependência para a autonomia é o salto quântico que Ares Prime exige. Se a energia é o motor vital da colônia, a construção e o sistema de suporte à vida são o esqueleto e os pulmões da cidade. O planejamento da primeira metrópole marciana começa com uma premissa brutalmente simples. A Terra está longe demais para ser um fornecedor confiável. A cidade deve ser construída com o que está sobre os pés dos colonos e deve operar com o mínimo de desperdício possível. A revolução do regolito, construindo com o pó vermelho. O custo de enviar um único quilograma de material da Terra para Marte é astronômico. Portanto, a ideia de transportar aço, concreto ou grandes estruturas pré-fabricadas é inviável para o volume necessário de uma cidade. A solução reside no solo marciano, o regolito. Este pó fino, rico em óxidos de ferro e silicatos, é o principal material de construção de Ares Prime. Os planos atuais detalham uma frota de rovers autônomos e impressoras 3D gigantescas, projetadas para fundir e sinterizar o regolito no local, transformando o solo estéril em paredes estruturais densas e herméticas. A engenharia por trás disso é fascinante. O regolito é misturado com polímeros leves e trazidos da Terra apenas para a fase inicial, ou, idealmente, com ligantes quimicamente extraídos do próprio regolito através de processos de aquecimento e separação. O resultado são módulos habitacionais impressos em camadas que crescem como corais tecnológicos sob a superfície marciana. A escolha de construir sob a superfície ou com grossas camadas de regolito sobre os habitats é ditada pela necessidade mais crucial da vida marciana, a proteção contra a radiação. A muralha contra a radiação. O escudo natural de Ares Prime.
Marte carece de um campo magnético global robusto e sua atmosfera é tênue, deixando a superfície vulnerável à radiação cósmica galáctica, RCG, e, mais perigosamente, aos eventos de partículas solares, SPS. Uma exposição prolongada seria fatal. Os arquitetos de Ares Prime projetaram, portanto, uma cidade que se aninha na morfologia marciana, utilizando a densidade da própria paisagem como escudo. Os primeiros módulos habitacionais, conhecidos como células de vida, serão enterrados ou cobertos por metros de rególito. A massa inerte do solo absorve e dissipa a energia das partículas de alta energia. A impressão 3D em larga escala permite criar estruturas com paredes duplas e espaços intersticiais que podem ser preenchidos rapidamente com regolito solto, otimizando a proteção. Esta abordagem de fortaleza de solo garante que, mesmo durante uma tempestade solar intensa, os colonos estejam seguros em seus domínios pressurizados e aquecidos pelos reatores nucleares. O design é um testemunho da engenharia da precaução. Cada centímetro de parede é um seguro de vida. A arquitetura modular e a redundância estrutural. Ares Prime não será um único domo gigantesco, mas sim uma rede interconectada de módulos menores. O design favorece a modularidade hexagonal, que permite uma expansão orgânica e, mais importante, garante a redundância. Se um módulo for comprometido por um micrometeorito ou falha estrutural, ele pode ser isolado imediatamente, sem comprometer a pressão ou a qualidade do ar dos módulos vizinhos. Os túneis de conexão entre as células de vida são pressurizados e contêm as artérias vitais da cidade, cabos de energia, tubulações de água reciclada e linhas de comunicação de fibra óptica. Esses corredores são projetados para serem robustos, mas também fáceis de inspecionar e reparar remotamente, minimizando a necessidade de dispendiosas e perigosas atividades extraveiculares, EVAs. A cidade é pensada como um organismo multicelular, onde a perda de uma célula não leva à falência do sistema. Os pulmões da cidade, o desafio da biosfera fechada. Com o esqueleto, as paredes de regolito, e o coração, os reatores, definidos, o foco se volta para a biologia da sobrevivência. A vida em Marte exige um sistema de suporte à vida biorregenerativo de ciclo fechado, BLSS. Em um planeta onde a atmosfera é 95% dióxido de carbono, o oxigênio é um luxo que deve ser produzido e, criticamente, reciclado com eficiência quase perfeita. O sistema de Ares Prime combina processos físico-químicos, como o já mencionado uso de eletrólise para separar o oxigênio do gelo marciano, com sistemas biológicos. Os processos físico-químicos são rápidos e confiáveis, mas consomem muita energia. Os sistemas biológicos, embora mais lentos, oferecem a sustentabilidade de longo prazo. Reciclagem perfeita. A água sem fim. A água, produzida a partir do gelo subsuperficial, é o pilar da vida e do metabolismo da cidade. A Ares Prime planeja alcançar taxas de reciclagem de água que superam 98%. Isso significa que a água proveniente da condensação do ar, da urina, do suor, das águas residuais das fazendas e até mesmo da umidade do lixo é rigorosamente tratada. O processo de purificação é multinível, utilizando uma combinação de filtração por membrana, osmose reversa e destilação por compressão de vapor. Este último processo é particularmente eficiente, aproveitando o calor residual dos reatores de fissão para evaporar e condensar a água, eliminando contaminantes. O planejamento de Ares Prime garante que a água para beber seja de qualidade superior àquela usada para irrigar as plantas, mas que ambas as fontes sejam continuamente realimentadas no ciclo, rompendo o conceito terrestre de desperdício. Cultivando a vida, as fazendas subterrâneas de Ares Prime. A alimentação é o próximo grande desafio. A agricultura tradicional é impossível no solo marciano não tratado, devido à presença de percloratos tóxicos e à falta de nutrientes biodisponíveis. A solução são as fazendas de agricultura de ambiente controlado, CAA, instaladas em níveis subterrâneos adjacentes aos habitats. Estes campos de cultivo marcianos são verdadeiros laboratórios de biotecnologia.
Utilizam técnicas avançadas de aeroponia e hidroponia, onde as raízes das plantas são suspensas no ar e borrifadas com uma névoa rica em nutrientes ou cultivadas em soluções aquosas. A luz solar natural é substituída por LEDs de espectro otimizado, ajustados para maximizar a fotossíntese de culturas específicas, como batatas, altamente calóricas e resistentes, trigo, arroz e uma variedade de vegetais folhosos. O benefício das fazendas subterrâneas vai além da nutrição. Elas servem como um componente vital do sistema de suporte à vida. As plantas absorvem o dióxido de carbono exalado pelos colonos e liberam oxigênio, atuando como um filtro natural e um gerador de ar fresco, aliviando a carga sobre os sistemas físico-químicos. Integrando a biologia, o papel dos bioreatores. Para fechar o ciclo de nutrientes, o lixo biológico e orgânico, incluindo resíduos de alimentos não comestíveis e resíduos humanos, não pode ser simplesmente descartado. Ele é processado em bioreatores, onde comunidades de bactérias e algas especializadas, como a espirulina, decompõem a matéria orgânica. Estes bioreatores têm tripla função. 1. Geração de biomassa. Produzem proteínas adicionais e suplementos alimentares. 2. Reciclagem de nutrientes. Os subprodutos são transformados em fertilizantes líquidos que realimentam os sistemas hidropônicos. 3. Processamento de resíduos. Reduzem o volume de lixo não reciclável a um mínimo absoluto. O planejamento de Ares Prime vê a cidade não como uma máquina, mas como um ecossistema artificialmente criado, onde o lixo de um subsistema é o insumo vital de outro. Este nível de integração garante a resiliência e a autossuficiência necessária para uma civilização que está a milhões de quilômetros de qualquer ajuda. A psicologia da habitabilidade, trazendo a Terra para Marte. Uma cidade não é apenas um conjunto de sistemas de sobrevivência, ela é um lar. O planejamento de Ares Prime incorpora considerações psicológicas críticas. A vida em ambientes fechados sob radiação constante e na escuridão do subsolo pode ser mentalmente desafiadora. O design interior dos módulos foca em espaços amplos, na medida do possível, com tetos altos e a incorporação de elementos que remetem à natureza terrestre. Embora janelas para o exterior marciano sejam limitadas por razões de segurança e radiação, grandes telas de LED simulam o ciclo dia/noite da Terra e exibem paisagens naturais terrestres, combatendo a solidão e a privação sensorial. Os módulos de cultivo, com suas luzes vibrantes e o cheiro de solo, mesmo que simulado, e plantas frescas, servirão como parques e espaços de convivência, cruciais para a saúde mental dos colonos. A estrutura social e arquitetônica está sendo planejada para incentivar a interação, a colaboração e a sensação de comunidade. Ares Prime não é apenas uma base, é o embrião de uma sociedade. A visão de crescimento e replicação. O sucesso da primeira fase de Ares Prime significa que a cidade deve ser inerentemente replicável. O planejamento inclui o desenvolvimento de protocolos padronizados para a expansão. Novos módulos de habitat e novos reatores de fissão serão transportados em missões futuras e conectados rapidamente à infraestrutura existente. O objetivo não é apenas sobreviver, mas florescer. A primeira cidade é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma infraestrutura industrial marciana, capaz de, eventualmente, fabricar in situ até mesmo as peças de reposição mais complexas. O regolito não será apenas material de construção. Ele se tornará a matéria-prima para metais, cerâmicas e, um dia, para componentes eletrônicos. Ares Prime está sendo planejada como o primeiro passo para uma civilização verdadeiramente interplanetária, onde a Terra é o passado e o vasto e vermelho futuro já está sendo pavimentado, camada por camada, com o próprio solo de Marte. A transição de um acampamento de sobrevivência para uma cidade vibrante exige mais do que paredes robustas e energia abundante. Exige a criação de um ecossistema artificial, um círculo da vida completo, onde os recursos são infinitamente reciclados. Ares Prime não está sendo planejada como uma estação espacial temporária, mas como um organismo vivo,
E no centro desse planejamento está a Infraestrutura de Suporte Ambiental e Controle de Vida, ECLS, Environmental Control and Life Support. O desafio é monumental: replicar a teia complexa da Terra com sistemas que devem operar com 99,9% de eficiência sob a pressão de uma gravidade menor e uma atmosfera quase inexistente. O coração da sustentabilidade, o ciclo fechado. Em Marte, cada molécula de água é inestimável. O planejamento de Ares Prime assume que a água, inicialmente extraída do gelo subsuperficial ou de depósitos minerais por meio de perfurações e aquecimento in situ, será o recurso mais rigorosamente guardado. O projeto incorpora sistemas de filtragem osmótica reversa de múltiplos estágios e destilação a vácuo para garantir que toda a água utilizada, seja para a higiene, agricultura ou resfriamento dos reatores, seja purificada e reintegrada ao sistema. O efluente de Ares Prime não é desperdiçado. Ele é a matéria-prima para o próximo ciclo de vida. Estima-se que, após os primeiros 5 anos de operação, a dependência de novas extrações de gelo diminuirá drasticamente, dependendo primariamente da manutenção da eficiência do ciclo fechado. Este é o alicerce da autossuficiência hídrica marciana. Similarmente, o ar respirável é uma obra-prima de engenharia regenerativa. Embora o oxigênio possa ser inicialmente gerado através da eletrólise da água ou, de forma mais eficiente, pela extração do dióxido de carbono atmosférico, seguindo o princípio do instrumento MOXIE, mas em escala industrial, a manutenção do ar envolve a remoção constante de dióxido de carbono exalado e a filtragem de contaminantes voláteis. Os sistemas de SLS de Ares Prime incluem leitos de zeólita e catalisadores para limpar o ar, mas o planejamento mais ambicioso integra a biologia. As fazendas verticais, que serão os pulmões verdes da cidade, não apenas fornecem alimento, mas também atuam como sequestradores de CO2 e geradores naturais de oxigênio, criando uma sinergia perfeita entre a necessidade humana e a produção de alimentos. As fazendas verticais, os pulmões verdes de Ares Prime. A ideia de uma cidade marciana evoca imagens de tecnologia fria e metal, mas Ares Prime será uma cidade de vida e cor. O planejamento designa vastos espaços subterrâneos, protegidos da radiação e com iluminação artificial otimizada, simulando o espectro solar ideal para a fotossíntese, para a agricultura de ambiente controlado. Estas não são estufas comuns, são fazendas verticais hidropônicas e aeropônicas, onde as plantas crescem sem solo, otimizando o uso de água e nutrientes. O cardápio marciano inicial será focado em culturas de alto valor nutricional e rápido crescimento, tubérculos modificados, algas ricas em proteínas e folhosos. O planejamento detalhado inclui a rotação de culturas para garantir a diversidade dietética e a saúde psicológica dos habitantes, evitando a fadiga alimentar. Mais importante, o sistema agrícola é o principal ponto de integração biorregenerativa. Os resíduos orgânicos humanos e os subprodutos da colheita são processados em bioreatores para gerar metano, que pode ser usado como propelente ou energia, e, crucialmente, para reciclar nutrientes essenciais, nitrogênio, fósforo, potássio, de volta à solução nutritiva da hidroponia. A Ares Prime está sendo planejada para ser um sistema de ciclo de nutrientes quase totalmente fechado, onde o desperdício de um sistema é o insumo vital para outro. A arquitetura psicológica, o elemento humano. Uma cidade, por mais avançada que seja sua tecnologia, falhará se não sustentar a psique de seus habitantes. O isolamento, o confinamento e a monotonia são ameaças tão reais quanto a radiação cósmica. O planejamento arquitetônico de Ares Prime aborda isso com prioridade. Os habitats não são apenas túneis pressurizados. Eles são projetados para maximizar o senso de abertura, mesmo estando sob a superfície. O design interior incorpora iluminação circadiana avançada, que simula perfeitamente a mudança de cor e intensidade da luz solar terrestre ao longo do dia, ajudando a regular o ritmo biológico natural dos colonos.
As áreas comuns, ginásios, bibliotecas, centros de comunicação e, mais vitalmente, as vastas áreas das fazendas verticais são projetadas como corações verdes, onde os habitantes podem experimentar a sensação de natureza e crescimento. O uso de materiais internos com texturas e cores quentes, contrastando com o cinza e o vermelho do exterior marciano, é uma escolha deliberada para mitigar a claustrofobia e aumentar o bem-estar. O planejamento social também é crucial. Ares Prime está sendo projetada com uma infraestrutura de comunicação e telemedicina de ponta, permitindo que os colonos mantenham contato quase instantâneo, dentro do limite de latência, com a Terra e garantindo um monitoramento contínuo da saúde física e mental. O contrato social de Ares não é apenas um documento legal, é um conjunto de protocolos de convivência que enfatizam a cooperação, a resolução de conflitos e a valorização da diversidade de habilidades necessárias para a sobrevivência e o crescimento. A cidade será um laboratório social, mas com a meta clara de criar uma sociedade justa, resiliente e inspirada pela missão de expansão humana. A infraestrutura de fabricação e a ascensão industrial. A autossuficiência plena de Ares Prime depende da capacidade de fabricar tudo o que é necessário. A dependência da Terra para peças de reposição críticas, ferramentas ou componentes eletrônicos é uma vulnerabilidade inaceitável para uma civilização interplanetária. Portanto, um segmento-chave do planejamento urbano é a zona industrial, protegida e automatizada. Esta zona será o centro da Iniciativa de Utilização de Recursos in situ, ISRU avançada. Enquanto a primeira fase focou na produção de oxigênio e tijolos de regolito, a fase de expansão planeja a instalação de grandes fornos de fusão e impressoras 3D industriais de alto desempenho. Estas máquinas serão capazes de processar o regolito marciano, extraindo metais essenciais como ferro, alumínio e titânio, presentes em óxidos no solo, e transformando-os em ligas estruturais e componentes de máquinas. O desenvolvimento de polímeros in situ também é vital. Utilizando o carbono e o hidrogênio extraídos do gelo e da atmosfera, a cidade planeja fabricar internamente plásticos, isolantes e até mesmo revestimento para os cabos de energia e comunicação. A meta é que em 20 anos, Ares Prime seja capaz de fabricar e montar um novo módulo de habitat utilizando 90% de materiais provenientes de Marte, transformando a cidade de um posto avançado de consumo em um centro de produção industrial. A energia para essa indústria virá de uma rede de reatores de fissão modulares, redundantes e interconectados. O excesso de energia não apenas alimenta a indústria, mas também permite a produção de grandes quantidades de propelente de metano e oxigênio líquido através da reação Sabatier, garantindo que Ares Prime não apenas sobreviva, mas se torne um ponto de abastecimento crucial para futuras missões de exploração e, eventualmente, para a viagem interplanetária. Ares Prime, com seus ciclos de vida fechados, sua arquitetura humana e seu motor industrial, é mais do que tijolos de regolito e cabos de energia. É a primeira biosfera humana projetada para a eternidade fora da Terra. E enquanto os engenheiros finalizam os detalhes da pressurização do primeiro distrito residencial e os biólogos otimizam as cepas de trigo anão marciano, a próxima grande questão já está no horizonte: a preparação para a chegada da primeira leva permanente de colonos, os verdadeiros pioneiros que darão vida a esta planta urbana meticulosamente traçada. Após a conclusão monumental da infraestrutura robótica e a ativação da rede energética de fissão, Ares Prime transcende a fase de canteiro de obras para entrar em sua etapa mais crítica e inspiradora: a humanização. O maior desafio não é mais a engenharia do aço ou a manipulação do regolito, mas sim a engenharia social e psicológica que permitirá à primeira comunidade humana prosperar a 225 milhões de quilômetros de casa. A cidade planejada não pode ser apenas uma máquina de sobrevivência. Ela precisa ser um lar, um ninho cultural e o berço de uma nova civilização. A seleção dos arquitetos da alma marciana. A primeira leva permanente de colonos, carinhosamente apelidada de os fundadores, não é composta apenas pelos melhores engenheiros ou cientistas.
A seleção é um processo rigoroso que busca o equilíbrio perfeito entre competência técnica e resiliência psicossomática. A lista final é um microcosmo da diversidade e da capacidade adaptativa da humanidade. Há especialistas em fechar ciclos de vida, biólogos especializados em sistemas aquapônicos e aeropônicos, médicos com foco em saúde ocupacional, espacial e isolamento, e geólogos prontos a mapear os recursos subterrâneos que garantirão a expansão. Mas, crucialmente, há artistas, educadores e historiadores. Ares Prime será a primeira cidade a reconhecer que a cultura e o bem-estar mental são tão essenciais para a sobrevivência quanto o oxigênio pressurizado. Os educadores estão planejados para desenvolver o primeiro currículo marciano, focado em ciência planetária e na ética da interdependência. Os artistas, músicos, escritores e escultores serão os responsáveis por criar a identidade estética da nova cidade, transformando o concreto de regolito em expressão cultural. Sua missão é garantir que Ares Prime não apenas funcione, mas inspire. O treinamento dos fundadores é intensivo, simulando não apenas as falhas técnicas, mas os estresses do confinamento e da comunicação atrasada com a Terra. Eles aprendem a operar em um regime de alta autonomia, onde a microgestão da Terra é impossível, fortalecendo a confiança mútua e a capacidade de tomada de decisão descentralizada. Esta coorte de pioneiros é o DNA cultural de Ares Prime, e sua coesão será a fundação da sociedade marciana. A arquitetura da felicidade, o projeto psicossocial. O planejamento urbano de Ares Prime levou em consideração o fator humano em cada detalhe. A arquitetura não se limita a garantir a pressurização e a proteção contra a radiação. Ela é projetada para combater a monotonia e a depressão inerentes ao confinamento em um ambiente hostil. 1. Biofilia e luz dinâmica. Dentro dos domos residenciais e agrícolas, o conceito de biofilia, a conexão inata dos humanos com a natureza, é maximizado. Embora a vegetação seja funcional, produção de alimentos e reciclagem de ar, ela também serve como paisagem. Estufas gigantes, apelidadas de os Jardins de Vales Marineres, são projetadas como parques públicos, oferecendo espaços de relaxamento com cheiros de terra molhada e a visão de plantas verdes, um contraste vital com a cor ocre externa. O sistema de iluminação artificial é dinâmico, simulando o ciclo circadiano terrestre, com variações de intensidade e cor que imitam o nascer e o pôr do sol, combatendo a desorientação temporal. Em áreas comuns, janelas virtuais de altíssima resolução projetam paisagens terrestres em tempo real ou simulações do céu marciano em movimento, oferecendo uma sensação de amplitude e conexão com o exterior. 2. Espaços comunitários e flexibilidade. A cidade é estruturada em módulos residenciais interconectados por túneis amplos e iluminados, que funcionam como vias públicas. O coração de cada distrito é uma praça central pressurizada, destinada a encontros sociais, mercados improvisados de produtos artesanais e celebrações. A flexibilidade do espaço é fundamental. A mesma sala pode ser usada para uma reunião comunitária pela manhã e um concerto de música à noite. O objetivo é evitar a sensação de base militar e fomentar uma vibração de metrópole em miniatura. A Constituição Marciana, o novo contrato social. Com a chegada iminente dos fundadores, o arcabouço legal e governamental de Ares Prime deve ser estabelecido. Devido ao atraso de comunicação de até 40 minutos com a Terra, a autonomia local não é apenas desejável, é uma necessidade operacional. Ares Prime não será uma colônia governada remotamente, mas sim uma entidade autônoma com laços éticos e de recurso com a Terra. O documento fundador de Ares Prime não é uma mera extensão das leis de um único país, mas sim um contrato social interplanetário. Seus pilares são: 1. Sustentabilidade zero waste. A lei marciana prioriza a reciclagem total e a autossuficiência. O desperdício é um crime contra a sobrevivência da comunidade. 2. Governança distribuída.
As decisões críticas serão tomadas por um conselho eleito pelos residentes, com mecanismos de democracia direta para questões de grande impacto social e infraestrutural. A ênfase é na meritocracia e na responsabilidade imediata. 3. Acesso equitativo a recursos. Água, ar e energia são recursos comunitários vitais. A distribuição é rigorosamente controlada e igualitária, garantindo que a sobrevivência da comunidade prevaleça sobre o lucro individual. Este novo sistema de governança é o maior experimento social da história. Nascido da necessidade de sobrevivência em um ambiente fechado e limitado, ele busca criar uma sociedade mais justa e resiliente, desprendida de muitos dos conflitos e preconceitos que historicamente afligiram a Terra. A ativação, o primeiro grito de vida. O momento da chegada dos fundadores é planejado com precisão militar, mas celebrado com pompa civil. Eles chegam não como passageiros, mas como ativadores. Seus primeiros meses são dedicados a transicionar os sistemas de controle robótico para a operação humana, calibrando a produção de propelente e otimizando os ciclos agrícolas. Ares Prime, então, começa a respirar por conta própria. Economia local. A primeira economia marciana se estabelece rapidamente. O principal produto de exportação inicial não é o minério, mas sim o conhecimento. Dados científicos detalhados sobre a geologia, a astrofísica observada de um ambiente sem poluição atmosférica e os avanços na medicina espacial são inestimáveis para a Terra. Internamente, a economia é baseada na manufatura de peças de reposição, usando impressoras 3D e metais marcianos, e na troca de serviços especializados. O Centro de Transporte Interplanetário. O grande complexo de produção de propelente, agora operado ativamente, transforma Ares Prime no principal posto de gasolina do sistema solar interior. A capacidade de produzir metano e oxigênio líquido in situ a partir da atmosfera marciana reduz drasticamente o custo e a complexidade de futuras missões de exploração para o cinturão de asteroides e Júpiter. Marte deixa de ser um destino e se torna um ponto de partida. A educação da próxima geração. Dentro de uma década, os primeiros filhos nascidos em Marte, os marcianos nativos, estarão frequentando as primeiras escolas. Eles crescerão sabendo que a Terra é um lar ancestral, mas que seu verdadeiro lar é o domo pressurizado e o solo vermelho que o sustenta. Sua perspectiva será única, moldada pela gravidade mais baixa e pelo horizonte de um mundo ainda a ser totalmente explorado. O legado de Ares Prime. Ares Prime é mais do que uma cidade em outro planeta. É a manifestação física da nossa capacidade de sonhar e de persistir. É a prova de que, quando confrontada com o desafio da sobrevivência, a humanidade pode se unir e inovar para além das limitações autoimpostas. Olhando para o futuro, a visão de Ares Prime se expande. O planejamento inclui o desenvolvimento de distritos subterrâneos adicionais para proteção contra radiação e variações térmicas, o crescimento de múltiplos domos agrícolas e o estabelecimento de uma rede de assentamentos secundários, transformando Ares Prime no centro de uma emergente nação planetária. A Cidade Vermelha, meticulosamente planejada em cada cabo, cada tijolo de regolito e cada regra social, representa a bússola da humanidade apontada para o futuro. Ao nos tornarmos uma espécie multiplanetária, garantimos não apenas a sobrevivência do nosso legado contra catástrofes terrestres, mas também a expansão contínua da consciência humana pelo cosmos. Marte, o planeta que outrora era apenas um ponto de luz avermelhada no céu noturno, agora hospeda o pulsar de um novo coração humano. Ares Prime é o nosso primeiro passo em direção à eternidade, o testemunho de que a maior conquista da humanidade não é a conquista de um espaço, mas sim a criação de um lar em qualquer lugar que a nossa ambição nos leve. A jornada de planejamento está completa, a jornada de viver está apenas começando.